Paz do Senhor. Você pode se colocar de pé, por favor? Aleluia. O Senhor é bom. Deus está aqui. Deus tem grandes coisas para nossas vidas nessa noite. Eu estou feliz, eu estou com expectativa. E a minha oração é que Deus te pegue com força em nome de Jesus. Eu não sei o que Deus tem para nós, queridos, mas todo culto, todo domingo antes de eu estar nesse lugar, meu coração queima de expectativa, de alegria por nós podermos estar celebrando, cultuando. E hoje para mim é um dia diferente. Não pela data, mas porque se torna o último domingo de um ano que nós vivemos. Mais um ciclo, mais um ano. Domingo que vem, se Deus permitir, nós estaremos aqui celebrando a ceia, mas já vai ser 2025. 2024 encerra depois de amanhã. Temos a virada, vai ser outro culto incrível, mas é o último domingo. É o último domingo do ano. Eu quero ler um texto com você. 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 11. Na verdade, Deus me deu algumas direções um pouco diferente desse culto, querido. Por isso que eu tenho mais expectativa. E a minha oração, sabe, foi: Deus, eu quero ter sensibilidade de conseguir discernir aquilo que o Senhor quer para nós como igreja nessa noite, nesse último domingo. Me ajude a não sair nenhuma vírgula daquilo que o Senhor quer trazer para nós, daquilo que o Senhor quer. Então, quero que você abra o teu coração nesse culto, amém? 2 Crônicas, capítulo 5, a partir do versículo 11. Estou na NAA, Nova Almeida atualizada. 2 Crônicas 5:11 diz assim: quando os sacerdotes saíram do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram. Diga assim: se santificaram.
sem respeitarem os seus turnos. E quando todos os levitas, que eram cantores, isto é, pastora Luciana, o Lucão, a Maria, a Ingrid, a Raquel, Jessé, etc, 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 vestidos de linho fino, estavam em pé ao lado leste do altar, com violão, com guitarra, com baixo, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando em uníssono, ao mesmo tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvar e dar graças ao Senhor. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o templo, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Amém? Aleluia. Presta atenção. Por que eu li esse texto? Queridos, havia uma determinação para Salomão. Havia um ciclo que precisava ser cumprido. E aqui é exatamente quando ele acaba de cumprir toda a construção do templo, acaba aquele ciclo e agora vai começar um ciclo novo. Agora eles vão consagrar o templo para um novo momento, para um novo começo, para um novo lugar de adoração, para uma fase nova. E o que me chama a atenção, e é o que eu queria fazer com vocês agora, é que a primeira coisa, antes dos adoradores começarem a adorar, antes dos levitas em uníssono junto com os sacerdotes, junto com a igreja, entoar um cântico ao Senhor, diz a palavra que eles se santificaram. Quando eu estava orando, falei: Senhor, que palavra que o Senhor quer? E ao mesmo tempo que eu estava orando sobre isso, eu falei: Deus, nós não precisamos de uma palavra. Nós tivemos tanta palavra poderosa em 2024, Pai, nós tivemos tanta liberação desse altar, palavra incrível, mexe, nos transforma, Pai, mas o que nós precisamos é da Tua presença. Pai, o que nós precisamos nesse culto é que a nuvem do Senhor desça sobre esse lugar, que a glória do Senhor encha esse lugar. Equipe, me ajuda, pelo amor de Deus, vem comigo vocês. Sabe, eu orando, falei: Deus, é o último culto, é o último domingo desse ano. Pai, que um espírito de temor paire sobre a igreja, sabe, que a nuvem, que a Tua presença venha sobre nós. E eu comecei a orar pedindo isso. Falei: Senhor, quantos cultos, quantos domingos nós tivemos esse ano, quantas quintas-feiras, quantos sábados, quantas EBDs, quantas palavras poderosas, Pai, mas a Tua igreja, Pai, nós queremos viver algo, uma adoração diferente, um tempo diferente. Está se findando, está se terminando mais um ano, está acabando um ciclo, vai começar um 2025 com páginas em branco, vai começar um ano novo que não está ainda escrito, não está determinado aos nossos olhos, que nós vamos viver, que nós vamos ter escolhas, que nós vamos decidir. E aí o Senhor me trouxe esse texto, falou: ia começar um tempo, uma fase nova, e a primeira coisa que os sacerdotes fizeram foi se santificar. Eu queria
queria, queridos, te convidar nesse início de culto, o último culto de 2024. Você viveu muita coisa, e eu quero falar hoje muito mais dos teus acertos do que dos teus erros, daquilo que você conquistou do que daquilo que você falhou. Mas, queridos, não tem como uma nuvem, a glória descer se eu e você não estivermos santificados diante do Senhor. Salomão diz o texto um pouquinho antes que ele sacrificou, queridos, 120 mil bois, se eu não me engano. Querido, ele fez um sacrifício enorme, porque o momento exigia isso, porque ele entendia. Um dia, quando Deus desceu naquela sarça e começou a pegar fogo, quando Moisés se aproximou, a primeira coisa que Deus falou é: Moisés, tira essa sandália, você vai entrar em um lugar santo, você vai pisar numa atmosfera diferente. Salomão também entendeu isso. Queridos, para nós entrarmos nesse lugar, graças a Deus nós não precisamos fazer sacrifício, graças a Deus nós não precisamos tirar a sandália, mas hoje tem algo que eu e você podemos fazer, que é nos santificar com arrependimento. É falar: Senhor, me perdoa por todos os erros de 2024, Senhor, me perdoa pelas minhas falhas. Sabe, querido, eu quero te dar esses minutos, esse começo de culto, para você sentado, de pé, ajoelhado, do jeito que você quiser, mas para que você possa rasgar o seu coração, falar: Senhor, acha o meu coração. Senhor, essa noite eu quero que o Senhor encontre, eu quero que o Senhor me encontre com um coração quebrantado, eu quero que o Senhor me encontre com um coração que quer viver algo diferente, que quer apresentar uma adoração diferente. Senhor, me purifique, Senhor, me santifique. Todos os sacerdotes se santificaram, não respeitando o seu turno. Você tem, querido, 1 minuto para você orar e rasgar o teu coração, em nome de Jesus. Abra a tua boca e ore. Oh! Sim, Deus. Pai, é a tua igreja. Pai, é a tua igreja. Espírito Santo, vem sobre nós. Pai, um espírito de quebrantamento. Espírito Santo, um quebrantamento sobre esses corações. Pai, a tua igreja pedindo perdão. Pai, nós precisamos do teu sangue. Pai, nós precisamos do teu perdão. Pai, nós nos humilhamos diante da tua presença. Pai, nós reconhecemos a nossa pequenez, as nossas falhas. Quantas coisas boas poderíamos ter feito, quanta distração, Pai, quantas coisas nós não fizemos. Pai, nos perdoa. Pai, como igreja nós queremos rasgar o nosso coração. Pai, queremos rasgar as nossas vestes. Pai, queremos abrir, Pai, abrir tudo aquilo que nós fizemos e clamar: Senhor, nos perdoa, Senhor, nos perdoa. Pai, que o teu sangue passe sobre nós. Pai, que o teu sangue passe sobre nós, que o teu sangue passe sobre nós. Pai, nós queremos nesse último domingo, Pai, entoar uma adoração, entoar um louvor, Pai, entoar aquilo que o Senhor merece. Pai, em nome de Jesus, justifique a tua igreja, santifique a tua igreja. Pai, é a tua noiva que o Senhor ama. Nós estamos todos, ó Pai, em uníssono, pedindo perdão. Queremos, Pai, que esse lugar esteja santificado. Queremos que esse lugar, Pai, esteja tomado pela tua glória, pela tua presença, Deus. Pai, com toda a força do nosso coração, com toda a força do nosso coração, com todo o entendimento, Pai, nós não queremos simplesmente cantar uma música, nós queremos abrir o céu, Senhor. Nós queremos rasgar o céu sobre esse lugar.
Pai, que a nossa adoração possa subir sem nenhum impedimento, Pai. Pai, que a nossa adoração possa subir direto ao Teu trono, que a nossa adoração possa chegar, Senhor. Pai, o Senhor é bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo nesse lugar. Pai, dê ordem aos Seus anjos, dê ordem aos Seus anjos, Senhor, anjos ministradores, anjos para passear aqui, Senhor, anjos para estar aqui conosco, Pai. Queremos Te adorar junto com os Teus anjos, Pai. Venha sobre nós, nós entregamos, o culto é Teu, em nome de Jesus. Queremos ver a Tua face essa noite. Queremos ver a Tua face e Te contemplar essa noite. Oh, Jesus, queremos Te sentir aqui essa noite, Jesus. Oh, aleluia. Sim, quero sentir Suas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de Ti e poder Te contemplar. E poder Te contemplar. Sim, quero sentir Suas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de Ti e poder Te contemplar. E poder Te contemplar. Quando eu Te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu Te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a Ti. Quando eu Te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando nós contemplamos Ele, quando eu Te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a Ti, Jesus. Só quero ver Você. Só quero ver Você. Só quero ver Você. Declare que só quer ver Ele.
só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero
presença, pois somente Tu és digno de tudo. Tu és digno do nosso louvor e da nossa adoração. Oh, aleluia. Os santos e os
és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Aleluia. Jesus, tu és o único. Tu és o único, Jesus. O único digno de receber toda a honra e toda a glória. Aleluia. Ao único. Aleluia. Tu és santo, Jesus. Aleluia, Jesus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos, ó Rei, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti.
consagramos todo nosso ser a Ti. corações, Pai. Será louvado nas nossas casas, Pai. Nós estamos terminando o ano louvando o Senhor, Deus, porque
porque nós queremos declarar e profetizar que em todo tempo, nas nossas casas, em todos os anos da nossa existência, nós vamos declarar: aleluia, Senhor, porque essa palavra significa seja louvado. Seja louvado, Senhor, no tudo. Seja louvado, Senhor, no nada. Seja louvado, Senhor, pelas nossas famílias. Seja louvado, Senhor, por tudo que somos. Seja louvado, Senhor, por tudo que temos. Queridos, queria que vocês estendessem as suas mãos. O Senhor me tocou agora, nesse momento, para esse ato profético. Estenda as suas mãos, assim como se você estivesse oferecendo algo. Coloque as suas mãos nessa posição. E você olha para as suas mãos. E você olha para a sua vida na sua mão. Eu não sei o que tem na sua vida. Talvez tenha muitas bênçãos para você contar. E talvez você tenha tido um ano de muitas dificuldades também. Talvez você tenha muitas lutas nessas mãos. Mas eu queria que você olhasse agora para as suas mãos e que você, junto conosco, declarasse num ato profético de que você está terminando o ano declarando isso, porque a palavra aleluia significa seja louvado. Então nós vamos declarar, é no tudo e no nada. Nós vamos declarar que em todo tempo é aleluia ao nosso Deus. Em todo tempo nós somos gratos a cada milagre que Jesus fazia. Antes do milagre ele olhava para o Pai, ele olhava para a situação e ele dava graças a Deus. E nós damos graças a Ti, Jesus, por tudo, Pai. Nós declaramos aleluia. Vai aumentando o tom da sua voz, vai aumentando e declarando sobre toda circunstância. Oh! você entendesse o que nós estamos vivendo nessa noite. Nada disso estava combinado, nem sou eu que ministro louvor hoje, era a Ingrid. Mas o pastor Murilo, ele abriu o culto com um texto. E exatamente hoje, porque há alguns dias Deus tem me incomodado muito sobre isso, mas exatamente hoje, eu mandei para o Lucas, escrevi algumas coisas sobre isso, e é, bem dizer, o
só que em outra passagem, eu queria que os meninos abrissem, por favor, em 1 Reis. Deixa eu enxergar aqui. Em 1 Reis, eu acho que é 8:10. 8:10. 1 Reis 8:10. Vamos ler um pouquinho antes. O 9, por favor. Queridos, que passagem maravilhosa. Na verdade, é sobre o mesmo momento que o pastor Murilo hoje abriu o culto. E ainda ontem, compartilhei com o pessoal do louvor sobre a contemplação ao nosso Deus. A contemplação ao nosso Deus. E essa passagem, agora em 1 Reis, que foi o que eu mandei hoje para o pastor Lucas. Eles tinham acabado a construção do templo. Aquele templo que o Senhor tinha falado a Davi, e que não foi Davi que construiu, mas sim Salomão, seu filho. O templo de Salomão que nós falamos, aquela obra tinha sido concluída. E os sacerdotes, eles tinham acabado de colocar, eles estavam colocando a arca da aliança no lugar dela, no Santo dos Santos. E a arca significa a presença do Senhor. Amém? Diz assim: nada havia na arca senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, ao saírem da terra do Egito. Pode passar. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Coloca na NVI, por favor, esse mesmo versículo. Oh, Jesus, de forma que os sacerdotes não podiam permanecer ali para desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor enchera o templo do Senhor. E nós buscamos tanto a presença do Senhor, sabe? Essa casa é preparada para buscar a presença do Senhor. Você entra por aquela porta porque você quer a presença do Senhor. E nós nos reunimos em adoração porque nós queremos sentir a presença do Senhor. Mas de repente essa presença chega. E muitas vezes ela passa despercebida. Porque nós não entendemos que quando a glória desce, que quando a nuvem desce, a gente tem que parar tudo. Os sacerdotes não ministram mais. Não há mais nada a ser feito de serviço, porque agora é tempo de contemplação da presença do Senhor. E eu vinha lendo sobre isso. Hoje o Senhor me levou a ler sobre Moisés, exatamente naquele momento da sarça. E está aqui o texto. Eu também li hoje em Êxodo 3. E queridos, no momento em que Moisés, ele dá de encontro ali com a sarça queimando e a presença do Senhor, a palavra do Senhor diz que ele cobriu o rosto, ele tirou as sandálias dos pés, ele cobriu o rosto, tamanha presença, a glória do Senhor. E mais, o Senhor ministrou mais comigo. O Senhor ministrou comigo que lá no Novo Testamento, aquele momento que nós conhecemos tanto, em que Jesus repreende Marta, porque chamou ela, Marta chamou Jesus para vir à sua casa. Mas depois Jesus estava na casa. E Maria começou a contemplar o Senhor. Você conhece essa passagem? Ela foi para os pés de Jesus, e ela foi escutar Jesus, e ela foi receber de Jesus. E Marta continuava trabalhando, e Jesus falou: ei Marta, olha Maria escolheu a boa parte, você está atribulada, pouco é necessário. Mas Jesus não estava achando ruim dela trabalhar. E ali o que o Espírito Santo ministrou comigo é que o serviço existe, mas na hora que ele chega, o serviço para. O serviço é necessário, é para buscar a presença dele, que as cadeiras são arrumadas, que os diáconos estão na porta, que os levitas preparam o louvor, que ensaiam, tudo é para buscar a presença dele. Mas quando a presença dele chega, quando Jesus entra na casa, é hora de
Marta parar de trabalhar. É hora de Marta contemplar. É hora de nós contemplarmos o Senhor. É hora de nós pararmos tudo. É hora de nós entregarmos tudo. E não tem problema, Marta preparou a comida, Marta chamou, Marta arrumou a cama para receber os discípulos, estava tudo bem. Ela só não parou quando Jesus chegou. E a cada momento de adoração Jesus vem e Jesus quer nos tocar. E nós ficamos preocupados com quem está do lado, ou se estamos levantando a mão ou não. Mas eu quero te convidar, 2025 será um ano de contemplação do Senhor, porque nós vamos louvar com intensidade, mas sabendo o momento de pararmos o serviço e de contemplarmos aquele que é digno. Declaramos, Senhor, aleluia, Senhor. Te contempla, Senhor. Nós contemplamos a beleza da Tua santidade, Jesus. E clamamos, Senhor, nós queremos olhar para Ti, Pai. E queremos ficar mais parecidos contigo, Jesus. Fica conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Entregue seu dízimo, sua oferta, se você veio preparado para isso. Aleluia, Deus é bom, amém? Glória a Deus. Queridos, não sei se eu posso chamar isso de ministração, daquilo que nós vamos falar, mas eu queria abrir meu coração nesse último culto com vocês, sobre algumas coisas que Deus tem ministrado, falado.
E queria muito que você estivesse atento, porque Deus falou comigo, Luquinha, acho que eu vou te judiar. Solta, Luquinha, solta vocês aí. Não, então deixa o Luca mesmo. Quem mandou ele falar que é de boa? Aleluia. Abra comigo, por favor, Isaías 43, versículo 19. Quero começar sobre algumas coisas que Deus tem ministrado muito ao meu coração para esse tempo. Isaías 43, versículo 19, NTLH, por favor, já. Eu quero começar esse tempo liberando uma palavra sobre a tua vida para esse ano. Amém? Diz assim: pois agora vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer, e de repente vocês a verão. Prepararei um caminho no deserto e farei com que estradas passem em terras secas. Feche teus olhos. Pai, fala conosco, Senhor. Ministra os nossos corações, que seja um tempo de reflexão, que teu Espírito ministre através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu tenho uma expectativa muito grande para esse tempo, para aquilo que nós estamos vivendo, para as promessas de Deus sobre a noiva, sobre a igreja. E como para mim essa palavra tem sido importante, tem sido uma âncora de esperança, de fé. E eu não quero que ela seja só para a minha vida, mas eu quero que ela seja para a igreja, para a sua vida, para a sua casa, para o seu coração. Amém? O próprio Deus está falando assim, ó, eu vou fazer uma coisa nova. Eu preciso muito que você acredite e creia nisso, querido. Preciso muito que você nessa noite creia naquilo que Deus está falando, que você tome posse de tudo aquilo que Deus quer liberar sobre você, amém? Deus está falando o seguinte: eu vou fazer uma coisa nova, logo vai acontecer. E de repente vocês verão. Sabe, eu estou crendo nisso. Queridos, último domingo é um tempo que nós fazemos reflexões, nós analisamos, é importante, é saudável, o que nós vivemos, onde nós falhamos, onde nós acertamos, o que eu deixei de fazer. E eu conversando com a pastora, na verdade, é muito comum a gente olhar muitas nossas falhas. Se eu falar para você listar qualidades em você mesmo, ou no seu cônjuge, ou no seu amigo, você tem dificuldade de listar 5 características ou qualidades. Mas se eu colocar defeito, querido, você coloca 20 rapidinho. Se a gente colocar aquilo que Deus fez, qual é o teu testemunho de 2024? Você vai ter dificuldade de colocar 5. Mas se nós colocarmos as nossas falhas, os nossos erros, é facinho a gente listar 20. E essa noite eu quero te motivar, não só para essa noite, mas é um exercício que eu estou fazendo para a minha vida. Por isso que eu falei que hoje eu não sei, nem tenho um título, nem tenho uma sequência. Na verdade não ia nem trazer o iPad, mas é treinar os nossos olhos, para que os nossos olhos possam enxergar mais as nossas conquistas, celebrar mais as nossas vitórias. 2024, com certeza você teve falhas, e eu estou falando, é importante nós analisarmos, nós corrigirmos, é tolo eu cometer os mesmos erros, mas eu queria nessa noite fazer você enxergar o como você venceu, o como você deu conta da sua casa, do seu trabalho, do seu serviço, dos seus filhos, da sua fé. É o último culto, talvez do ano, e você está aqui.
Você está aqui porque realmente houve fé suficiente para você estar adorando. Diante de todas as lutas, guerras, você está de pé, você venceu, você batalhou, você colocou amor em cada situação. E hoje nós estamos aqui. É importante nós celebrarmos as nossas conquistas. É importante nós celebrarmos as nossas vitórias, os passos que nós demos. Sabe, eu me cobro muito, e toda vez que eu venho, às vezes eu vou embora e falo, nossa, eu poderia ter falado isso, ou esqueci de falar aquilo, e às vezes eu deixo de dar crédito nas 99 vezes que Deus ministrou e que eu realmente falei, e isso é em tudo na nossa vida. Então quantas coisas boas, quantos motivos de celebração nós temos em 2024. Eu aprendi algo, querido, principalmente depois do Covid. Eu nunca fiz tanto enterro, e isso é triste para um pastor. Eu nunca chorei tanto, sabe, e a gente remói isso. E como eu dei importância de celebrar o aniversário. Tem muita gente que não gosta de celebrar aniversário. Ah não, para quê? Não tem nada a ver. Querido, tem tudo a ver sim. Você completou mais um ano, Deus te deu. Então pega os teus amigos, pega a tua família, celebre a vida, comemore, faz churrasco, se alegre, porque é importante nós celebrarmos os momentos daquilo que nós estamos vencendo, as etapas que nós estamos concluindo, o ciclo que está acontecendo. Ah, mas querido, mas nós sobrevivemos, estamos aqui, Deus está nos ensinando e Ele tem muito para nós em 2025, amém? Eu creio muito nisso. Tem um versículo que eu tenho falado durante todo o ano, e que é um exercício para a minha vida. Mateus 6,22 diz o seguinte: são os olhos lâmpada do corpo, ou a lâmpada, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será. Mas se os teus olhos forem maus, quão grande trevas serão? O que na verdade Jesus está falando aqui? Querido, que a forma como que a gente enxerga a nossa vida vai fazer toda a diferença. Quando eu olho para 2024, eu posso focar simplesmente nas derrotas, naquilo que eu não fiz, ou celebrar tudo aquilo que eu conquistei através de Jesus. Tem uma historinha que eu escutei quando eu era muito novo, mas que marcou a minha vida. Tinha 2 presidiários numa mesma cela, num mesmo lugar. Eu já falei isso aqui. No mesmo ambiente, uma salinha pequena, fechada, mas uma vez por dia, aqueles 2 eram levados para um lugar para tomar luz, em uma outra sala, só que aí não tinha teto. Era um lugar aberto para eles poderem tomar um pouco de luz. E um preso, ele saía, e a hora que ele chegava nesse lugar, ele olhava a lama, a sujeira, o barro, os ratinhos andando, o mofo na parede, e ele falava, meu Deus, que lugar, que coisa nojenta, que rato, que lama. E o outro chegava, ele olhava para o céu e falava, uau, hoje aquela nuvem está diferente, uau, eu consigo até ver uma estrela, nossa, olha esse pôr do sol, nossa, olha que lindo que está essas cores, hoje isso está diferente. A minha pergunta é, para a sua vida você tem olhado a lama? Abaixa um pouquinho o violão para mim, por favor, Caleb. Você tem olhado a lama, ou você tem olhado as estrelas? Você tem dado ênfase, focado naquilo que Deus está fazendo, nas conquistas, nos degraus que você tem subido? Ou simplesmente nos tropeções, nas quedas, nas lutas, nas guerras? Ei, a minha e a sua alegria está totalmente relacionado com a maneira que eu enxergo. Se eu consigo enxergar Deus, se eu consigo enxergar o agir, o fluir de Deus na minha vida, eu vou ter muito mais alegria, eu vou celebrar. Agora, se eu nunca consigo enxergar, se eu nunca consigo celebrar, se os meus olhos estão focados só na lama, a minha vida sempre vai ser de murmuração, de reclamação, de tristeza.
Se os meus olhos, se os teus olhos forem bons, enxergarem aquilo que Deus está fazendo, mesmo diante das adversidades, a nossa alegria, o nosso ano que se inicia daqui a uns dias, será diferente. Amém, queridos? E eu quero entender e crer que Deus tem muito para nós, queridos. E por que eu estou te falando tudo isso? Porque se nós não conseguimos enxergar, queridos, aquilo que Deus faz, os benefícios de Deus, a nossa resposta, o nosso evangelho, as nossas decisões, as nossas atitudes serão rasas. Eu vou repetir. A forma como que você enxerga quem Deus é, a revelação que você tem daquilo que Jesus fez por você, vai determinar o teu passo. Eu vou clarear mais ainda para você, isso aí. Lindo, Netinho Raidel, ótimo. O Raidel conhece o Netinho, aqui da igreja. O Netinho mexe com filmagem, com vídeo. Semana eu contei essa historinha para a Laura olhou para mim e falou assim, uau pai, muito legal. Eu ia ministrar isso, aonde que eu ia ministrar isso? Que não fui, nem sei. Na escola. Aí acabou que não dando certo. Aí eu contei para ela, e aí hoje eu estava lembrando disso. Mas imagina, para você entender. O Raidel, ele chega para o Netinho e fala, Netinho, eu preciso de um favor. Na verdade, eu tenho um pedido para fazer para você. Eu queria que você fizesse um vídeo para mim, porque eu não sou bom, e você mexe com edição, e eu queria muito que você fizesse esse vídeo para mim. E o Netinho, crente, homem de Deus, ele falou, não, Raidel, vou fazer, fica tranquilo, vou fazer, de boa. Muito bem, passa a semana inteira, o Raidel na expectativa, chega o próximo culto, e aí, Netinho, você conseguiu fazer o vídeo? Raidel, rapaz, pensa uma semana corrida, tive que fazer hora extra, o trabalho foi difícil, o Isaac não me liberou de jeito nenhum. Mas fica tranquilo, eu vou fazer. O Raidel, não, beleza, cara, beleza. Passa mais uma semana, o Raidel de novo, e aí, Netinho, conseguiu fazer? Rapaz, não, essa semana eu faço, sem falta. Pode deixar. Presta atenção. Aí o Netinho, ele precisa fazer uma prova, lá em Cuiabá. E ele comenta com o Raidel. Fala assim, cara do céu, eu tenho que ir para Cuiabá, não conheço nada lá, não tenho como que ir. Mas eu precisava, porque eu tenho uma prova. O Raidel falou assim, que hora que é? Falou, é amanhã cedo. Falou, não, eu vou te levar. Aí o Netinho, vai, mas você não trabalha? Sim, eu vou pedir dispensa para te levar. Raidel, vou. 5 horas da manhã o Raidel está lá com a Hilux 0, receba. Para lá, Netinho, vamos. A hora que o Netinho sobe, ele falou assim, eu já trouxe um café e um pão de queijo para você. Ele vai, chega lá. Que hora que é a prova? É 9 horas, eu não sei onde é. Não, eu vou te levar. Ele chega, deixa o Netinho na prova, vai para o shopping, o Netinho está fazendo prova. Falou, não, depois eu vou para um hotel, fica tranquilo. Você tem coisa para fazer. A hora que o Netinho acaba a prova, cansado, quem que ele chega? Ele vê quem? O Raidel lá na porta, esperando ele. Mas você está aqui? Não, vim te esperar. Nós vamos embora. Não vamos embora não. Enquanto você estava fazendo a prova, eu fui lá, comprei um presente para Dani, para você. E comprei um presente para você também, para você levar, para você agradar a tua esposa. Você, Raidel, uau, você comprou para mim, para Dani ainda? Eu falei, não, comprei. Nós vamos embora. Não. Você está cansado, eu vou pagar a churrascaria para você, nós vamos parar ali, nós vamos almoçar.
Presta atenção. Presta atenção. Raidel põe o Natim depois da churrascaria, depois do presente, depois de levá-lo, chega com ele, devolve na casa dele. Aí o Raidel fala assim: Netinho, se der, você faz o vídeo para mim? O que você acha que o Netinho vai fazer? Ele vai fazer o vídeo, sim ou não? Sim ou não? Querido, não interessa se segunda-feira ele tem serviço, ele tem hora extra. Por tudo aquilo que o Raidel fez, como ele se comportou, por todos os benefícios que ele me proporcionou, sem ele precisar fazer isso. Tá claro isso, querido? Eu preciso desenhar mais. Vamos lá, querido, Jesus, ele não te levou para Cuiabá. Jesus, ele não pagou um churrasco para você. Jesus, quando a gente não merecia, quando a gente, ainda na condição de pecador, de falho, ele foi lá, ele não simplesmente deu um presente, ele se entregou, ele morreu na cruz, ele não simplesmente pagou algo, te deu um presente, querido, ele deu a sua própria vida por mim e por você. Agora, como que eu entendendo tudo isso que ele fez para mim, eu não vou poder simplesmente obedecer, porque foi isso que ele me pediu? Não vou poder fazer um vídeo, não vou poder viver uma vida em santidade, não vou poder entregar algo, eu vou entregar algo só pequeno, só parte de mim? Não, querido, eu quero fazer tudo, porque ele merece o meu tudo, ele merece o meu coração, ele merece a minha vida. Quando eu enxergo o benefício, tudo aquilo que Jesus fez por mim, a minha atitude não é ficar enrolando, não é procrastinar, não é falar: nossa, essa semana foi difícil, nossa, essa semana teve festa, nossa, hoje meu amigo me convidou isso, eu vou viver dessa forma a semana que vem. Não! Os meus olhos enxergam, e se os meus olhos enxergam, a minha atitude passa a ser prioridade. Amém, queridos? Queridos, isso faz toda a diferença para o nosso 2025. Jesus, ele não pediu muito, ele pediu o seu coração, ele pediu a sua obediência. Na verdade, ele está à porta e bate. Netinho não era obrigado a fazer o vídeo. Você não é obrigado. É um convite, é um pedido. Agora, quando nós reconhecemos toda a bondade, as nossas atitudes se movem. Essa semana, não foi essa semana, semana passada, nós fizemos um devocional em casa. E nós lemos um texto, Hebreus 11, versículo 6, por favor. E queridos, eu ministrei isso com a minha família. Porque a gente, quanto mais velho, a gente vê que a gente não sabe nada, que cada dia Deus faz algo novo. E é um versículo extremamente conhecido: sem fé é impossível agradar a... Mas a gente para aí. Quando eu lembro de Hebreus 11, 6, eu sempre frisei a parte A. Sem fé é impossível agradar a Deus. Queridos, e pensa um ano que eu entendi isso e que eu tenho clamado: Deus, aumenta a minha fé, Deus, me ajuda na minha fé, Senhor, eu preciso ter mais fé, eu quero crer em tudo aquilo que o Senhor tem, não me deixa, Pai, eu perder nada, aumenta a minha fé. Então a parte A é incrível, mas isso nós já falamos muito. Mas a parte B, fala assim, por quanto é necessário. Diga, é necessário. Querido, quando é necessário, é preciso. Tem que fazer. É desse jeito, é necessário. Que se eu e você, ou aqueles que se aproximam de Deus, aqueles que querem estar perto de Deus, aí ele coloca duas condições. Primeiro, creia que Ele existe.
Segundo, creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Para eu me aproximar de Deus, é necessário acreditar que Ele existe. Ok, você está aqui. Se você não acreditasse em Deus, você não estaria numa igreja. Você não estaria aqui hoje. Agora, crer que Ele traz recompensa, isso não é tão simples. Porque nós precisamos nos sentir merecedores, essa é a nossa humanidade. Se uma semana que eu faço tudo, eu faço jejum, eu me santifico, eu oro, eu busco, aí você tem até autoridade, fala, Deus, o Senhor viu o meu empenho, o Senhor viu como é que eu sou santo, o Senhor viu como é que eu tenho te buscado, essa semana eu consegui fazer jejum, fiquei bem, então obrigado, porque eu sei que tem recompensa. Mas e quando nós somos falhos? E quando o teu 2024 foi marcado por falar não para Jesus, por negar Jesus? E quando o teu 2024, você olha e às vezes se envergonha de tantas coisas que você sabe que machucou o coração de Jesus? Sabe o que a gente escuta? Você não é digno. Esse lugar não é para você. Você não consegue mais. Você não tem fé suficiente para viver. Isso não é para você. E é isso que eu quero falar, queridos. É onde eu quero abrir meu coração. Um amor de um Jesus que é necessário que independente daquilo que eu faço, dos meus acertos ou dos meus erros, Ele não deixa de te amar e não deixa de acreditar em você. E quando eu consigo enxergar isso, é a hora que eu vou fazer um vídeo, sem pestanejar, sem adiar, sem enrolar, porque eu entendo que mesmo eu sendo esse falho, esse pecador, tem graça, tem amor, tem a mão estendida, tem a ternura dele sobre as nossas vidas. Escutei também essa semana, e eu já vou concluir com essa história. Eu gosto muito de Pedro, queridos. E Pedro foi um cara que viveu um tempo incrível com Jesus. Pedro foi um cara que foi escolhido por Jesus. Pedro foi um cara que andou praticamente 3 anos e meio com Jesus, sendo discipulado, treinado, vendo os milagres, acompanhando Ele de perto, sentando nas mesas, lugares de intimidade, lugares de comunhão. Esse era Pedro. Mas tem um texto, e isso eu quero que você abra comigo, por favor. João 21, versículo 3. Só vou ler isso porque você conhece a história. Pedro, depois de 3 anos e meio, na hora H, na hora da pressão, você sabe que ele falha, você sabe que ele erra, você sabe que ele nega Jesus 3 vezes, você sabe que ele fica decepcionado com ele mesmo. Queridos, não tem nada pior do que uma decepção conosco mesmo. Como eu pude? Como que eu fui capaz de fazer isso? Aí vem a acusação do diabo, vem o sentimento de podridão, de sujeira, a vergonha. Era isso que Pedro estava sentindo. E nesse versículo, disse-lhe Simão Pedro, vou?
E disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no... E naquela noite nada apanharam. Escute bem. Queridos, eu já cansei de ministrar sobre isso. Porque aqui Pedro, ele volta a pescar. Ele volta para o barco. E quantas vezes a gente já falou sobre essa questão de parecer retroceder, de Pedro abandonar, de Pedro voltar para a velha vida, de Pedro agora querer aquilo que ele já tinha deixado de novo, e às vezes a gente faz analogia com o mundo, mas você vê que o barco, querido, não é ilícito. Não falou que ele volta para a corrupção, para a prostituição. E como hoje o meu intuito é fazer você olhar para as coisas boas, é para você enxergar um 2025 bom, com qualidades, com o cuidado de Deus e não simplesmente com os defeitos, eu quero fazer você enxergar isso aqui hoje de uma forma diferente. E eu preciso voltar um pouquinho na história para você entender onde eu quero chegar. Nesse momento, Pedro, ele volta a pescar. Ele está triste, ele está desiludido, decepcionado. Viveu tanta coisa com Jesus. Mas antes, querido, Jesus, dias antes, Lucas 22, versículo 31. Jesus, ele está, querido, na ceia. Olha aqui que você já vai chegar lá. Jesus, ele está na ceia. Ele está nos minutos que antecede a sua traição e a sua morte. Ele está comemorando a última Páscoa. Ele já estava angustiado. Ele sabia tudo que iria acontecer. Ele não está com uma multidão. Ele não está com um monte de gente. Não. Ele está com 12 amigos, 12 discípulos que viveram toda a jornada. Ele está sentado numa mesa. Ele está naquele momento de alegria, de comunhão, de partir o pão. Eles estão vivendo a ceia. Nesse momento de intimidade, Jesus chega para Pedro e fala: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Próximo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Escuta. Nessa reunião, Pedro estava vivendo com Jesus, estava no fogo, estava vivendo os milagres, estava na expectativa de tudo aquilo que ele já tinha vivido e aquilo que ele esperava viver, não tinha um entendimento daquilo que estava para acontecer. E aí Jesus faz um alerta, ele fala: Simão, Simão, o diabo pediu autorização e na verdade ele tem autorização. O mundo jaz no maligno. E o próprio Deus dá essa autorização, porque são nas lutas, são nas provações, são nas dificuldades, é na pressão que a nossa fé é forjada. Não que Deus quer que eu e você sofram, não, mas é para nós mesmos entender quem nós somos. É para nós mesmos ver o tamanho que é a nossa fé. O quanto nós confiamos e acreditamos. São nos momentos de pressão, nos momentos difíceis que nós vemos que as atitudes que nós temos. Quantas vezes você está no momento, de repente você perde a cabeça e fala: meu Deus, como que eu fui perder a cabeça desse jeito? Meu Deus, como que eu pude falar aquilo? Meu Deus, como eu falei palavrão, meu Deus. Porque no momento de pressão, querido, revela muita coisa que está aqui dentro que nem você sabe. Então, o que Jesus está falando é: Pedro, o diabo, ele vai peneirar vocês como trigo, mas tem algo que eu acho, querido. E quando fala, ele não fala vai te peneirar, ele fala vai vos é plural. Então eu entendo que isso é algo que todos nós passamos por essas lutas, mas da mesma forma que ele coloca no plural isso, tem uma promessa, tem um ponto e vírgula, ele fala assim: ó, mas eu, o próprio Jesus,
eu orei por vocês. Eu orei pela tua vida, Pedro, para que a tua fé não acabe, para que a tua fé não desfaleça, para que a tua fé não esgote, para que a tua fé não termina. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: eu não sei como foi o 2024, eu não sei como você foi peneirado, eu não sei as perseguições. Pedro, você não tem ideia do que vai acontecer, mas eu já estou te falando, mesmo que a tua fé seja golpeada, vai sobrar fé no teu coração, para que você volte para mim, e quando você voltar, você, além de ficar firme, você vai fortalecer ainda os teus irmãos. Você só está aqui, querido, com todas as lutas que você passou, porque um dia o próprio Jesus orou por mim e por você, para falar assim, ó, vai sobrar fé no teu coração, para mesmo diante das guerras, das lutas, você ir lá no culto, me cultuar, me adorar, porque eu orei por vocês. Sabe, queridos, eu acho isso incrível, eu acho isso poderoso. Mas Pedro não tinha ideia. Pedro é Pedro, e ele falou, amém, é verdade, Senhor, mas estamos juntos, é nós, estou pronto. Se o Senhor sair daqui, se o Senhor precisar, eu estou aqui, vou pronto para morrer pelo Senhor. Entenda, Pedro, aos olhos dele, fé inabalável. Aos olhos dele, crente até o tutano. Aos olhos dele, jamais seria possível eu te abandonar. E Jesus olha e fala assim, Pedro, hoje mesmo, a pressão vai ser bruta. E antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E você conhece a história, Jesus acaba a ceia, vamos, ele vai para o jardim, lá Judas vem, soldados levam, todos os discípulos vão embora. Agora Jesus está sendo preso, agora o traidor se manifesta, agora aquele cenário já de comunhão, de mesa, de ceia, já vira um cenário de guerra, já vira um cenário triste, porque o Salvador, aquele que vai ser o libertador, o rei, agora está sendo preso. Todo mundo vai embora, Pedro é corajoso, ele entra junto com o amigo, na casa do sumo sacerdote, senta do lado da fogueira, com um monte de gente, para ver aquilo que vai acontecer com Jesus, porque ele ama Jesus, porque ele quer proteger Jesus. Ele deu uma espadada na orelha, porque ele quer proteger Jesus, porque ele realmente tem amor por Jesus. Uma mulher chega e fala assim, você tem cara de crente, você estava com ele? De jeito nenhum. Vem o outro, você estava com ele? Sim, estou vendo, você tem até um adesivinho da Yamir aí junto. De jeito nenhum. E vem a terceira, eu juro por Deus, juro por tudo que é mais sagrado, nunca vi. E o galo canta, e diz o texto que Pedro na hora lembra. E Pedro só lembra, querido, porque tinha fé suficiente. E quando ele lembra, ele olha para Jesus, e aí que eu acho lindo. Porque Jesus, ele não está com o dedo para apontar, para acusar. Na verdade, eu acho que se Jesus pudesse falar, ele falou assim, Simão, falei que o diabo ia peneirar. Eu já sabia disso, Simão. Eu já sabia dos teus pecados. Eu já sabia que você iria me negar. Isso não mudou o amor que eu tenho por você. Presta atenção, é Jesus falando para você nessa noite. Eu já sabia os erros teus de 2024.
Eu já sabia, é como se você estivesse olhando no olho de Jesus. Eu sabia o dia que você estava lá naquela festa, eu sabia o dia que você estava com teu namorado, eu sabia o dia que você estava com aquela droga, eu sabia disso, mas eu orei pelo teu coração, para que ainda tivesse fé, para que essa fé não acabasse, não esgotasse, porque um dia você vai voltar para mim, e você vai ter fé para ajudar os teus irmãos. Isso é dedução minha. Eu acho que a hora que Pedro olhou para Jesus, que ele chorou amargamente, falou, não, como eu pude? Não. E agora ele está no impasse, porque agora Jesus é levado e Jesus morre. E agora Pedro está pensando, o que eu vou fazer? O que eu fiz? Mas Pedro é inteligente, e ele começa a lembrar algumas coisas. Porque quando a gente erra, querido, a gente traz à memória lembranças. Quando a gente não tem esperança, quando a gente começa a lembrar. E Pedro, ele começa a lembrar o seguinte: eu estava um dia lavando rede, eu e meu irmão, de repente chegou um cara que eu nem sabia, e ele chegou no meu barco e falou assim: Pedro, você pode me emprestar teu barco? Você pode entrar comigo no teu barco? Vamos um pouquinho mais ali mais profundo. E Pedro, sem saber, sem entender muito, ele leva Jesus. E aí ele vê a primeira pregação de Jesus, e ele fica impactado com aquilo. E aí Jesus olha e fala assim: Pedro, você não pegou nada, né? Noite inteira pescando, Senhor. Então joga a rede. Falei: Senhor, pesquei a noite inteira, mas por causa da tua palavra eu vou jogar. E queridos, a hora que ele joga, ele pega tanto peixe, que o barco dele não era suficiente, ele precisou chamar um outro barco. E para Pedro isso foi tão fascinante, tão impressionante, que ele falou: Senhor, afasta-te de mim, porque eu não sou digno de estar junto com o Senhor. Isso Pedro está lembrando. Aí eles encostam na praia, ele lembra de outra coisa. Jesus chega para ele e fala assim: Pedro, eu sei que você sonhava, isso aqui é teu 13º, isso aqui é tuas férias, eu sei que você sonhava com esse peixe, com essa quantidade, mas eu tenho um convite, algo melhor para você. Deixa isso e vem ser pescador de homens comigo, me segue. E aí Pedro abandona esse barco. Passa um pouquinho, alguns dias, meses. Pedro de novo está dentro de um barco. E agora vem uma tempestade gigante. Eles acordam Jesus, falam: Senhor, nós vamos morrer. E queridos, eles eram acostumados com isso. Para ele falar isso é porque realmente estava feio o negócio. E Jesus vai e acalma a tempestade com Pedro dentro do barco. E eles ficam admirados, porque eles falam assim: uau, quem é esse que até o mar, a tempestade, acalma? Passado mais um pouco, Jesus manda eles ir para o outro lado. E de novo eles estão no barco. E de novo uma tempestade. E agora eles olham e parece que é um homem andando, mas parece que é um fantasma. E agora eles estão assustados. Então Pedro olha e fala assim: é o Senhor, é Jesus, é o Mestre. Então agora Pedro fala: Senhor, se é o Senhor, faz eu ir com você, fala para eu ir até o Senhor. E Jesus fala: vem. E Pedro, querido, ele está naquela cena, Jesus morto, ele lembrando de tudo isso.
E aí Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas. Presta atenção, onde eu quero chegar, que eu quero já concluir. O barco foram as maiores experiências que Pedro teve. Pedro viu muita coisa, mas o primeiro milagre, a primeira vez que ele viu, a primeira multiplicação dos peixes, se é assim que eu posso chamar, né? A primeira pesca maravilhosa, vamos pôr assim, é melhor. A primeira decisão que ele tomou, quando ele se converteu, quando ele resolveu deixar, foi num barco. Depois ele passa mais um pouquinho, aquele que acalma a tempestade, foi num barco. Depois passa um pouquinho, imagina a experiência de andar sobre as águas, ninguém fez isso. Aonde que ele estava? Dentro de um barco. Ele falou, sabe de uma coisa? Eu vou para um lugar que vai me trazer tanta... que vai me trazer tanta memória. Eu vou para um lugar que eu tenho tanta história. Eu vou para um lugar que mexeu tanto comigo, que se um dia ele vier me encontrar, eu tenho certeza que ele sabe onde me encontrar. Ele está lá triste, pescando, não pega nada de novo. De repente eles olham para a praia. Agora não é mais um profeta, agora não é mais um amigo, agora não é só um discipulador, agora é aquele Jesus ressurreto, é aquele que venceu a morte, é aquele que foi lá no inferno, pegou as chaves, é aquele que deu toda a autoridade. Agora Jesus vem com um formato diferente e ele para naquele lugar. Todos os discípulos meio assim, será? Quem que será? Mas quando Pedro fica sabendo quem era, Pedro nem espera o barco chegar. Diz o texto que o Pedro pula dentro da água. Só põe a capa e pula dentro da água, de tanta pressa, de tanto anseio, de tanta expectativa que ele tinha para conhecer de novo e encontrar Jesus. Por que eu estou te falando tudo isso e agora eu concluo de verdade? Qual é o teu barco? Em 2024, se você parar para lembrar das tuas experiências, queridos, talvez seja a igreja, talvez o teu barco, o lugar das tuas maiores experiências, que você mais sentiu Deus, talvez seja esse lugar, talvez seja o teu quarto, talvez seja a tua sala, talvez seja o teu carro, talvez seja as tuas madrugadas. Mas todos nós temos um lugar que um dia nós encontramos, que nós temos história, que nos marcaram. E 2025 está começando. 2025 é um ano novo, com uma história nova. Queria que você colocasse de pé. O pessoal do louvor está aí? Deve estar tudo atrás escondido, né? Feche teus olhos, querido. Não sai desse ambiente, não. Eu sei que
Deus tem muito para fazer na sua vida, na sua casa, no seu novo ano. Mas Pedro, ele entendeu. Pedro, mesmo diante do erro, tinha fé, porque o próprio Jesus orou. Sabe, queridos, uma coisa é pedir para o pastor orar, uma coisa é pedir para o grupo de intercessão orar. A gente já se sente tão bem. Sabe, quantas mensagens eu recebo? Ai, pastor, que bom que o senhor está orando, que bom que... Agora, outra coisa é você saber que o próprio Jesus orou pela sua vida, para que essa fé que tem aí dentro não se acabe. E eu quero que você creia nisso, que tem fé suficiente, e tem um Jesus que te ama, e tem um amor que não te condena. Tudo depende daquilo que você enxerga, ou de como você enxerga. Pedro entendeu tanto, que ele não deixou para fazer o vídeo depois. Na hora ele já pulou dentro d'água. Na hora ele já deixou tudo. Na hora ele já deixou barco, rede, porque o que ele mais queria era de novo estar naquele lugar. Meu convite é para que 2025, presta atenção, meu convite é para que você comece 2025, não dentro daquele barco, cheio de remorso, de dor, de tristeza, de acusações, sabendo que negou Jesus, sabendo que às vezes pisou na bola, mas que você comece 2025 abraçado com Jesus na praia, comendo um peixe, sabendo que Ele está com você, acredita em você e tem propósito para a sua vida. Eu quero que você sonde teu coração, enquanto o louvor ministra. E se você é essa pessoa que quer pular na água, independente da circunstância, para encontrar e começar com esse noivo, com esse Jesus, 2025, pertinho. Talvez hoje seja o dia da tua restauração, da tua reconciliação. Quero que você venha aqui, que nós vamos orar juntos. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que, independente das tuas falhas, dos teus pecados, tem amor para você, tem perdão para você, tem um tempo novo para você, tem um Deus maravilhoso que te espera. É o mesmo que bradar. Não tem como eu não me aproximar de Deus se eu não sentir isso. Não tem como eu estar perto se eu não crer que Ele pode. Que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é
é o mesmo que brada no alto. Não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Ele já tem. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Busca a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o mesmo que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada no alto. Não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia. Pai, eu oro por esses corações, por essas vidas, pela tua igreja, Deus. Pai, é o último domingo do ano. Pai, é o último domingo do ano, Senhor. Nós começamos 2024 te agradecendo. Pai, entregando ao Senhor. Pai, nós queremos terminar o último domingo do ano também te agradecendo, dizendo que o Senhor é bom, dizendo que nós estamos aqui porque tem fé no nosso coração. Dizemos que nós escolhemos estar na tua casa, porque, Pai, por mais que nós andemos longe, o Senhor orou por nós e sobrou fé no nosso coração, e nós estamos aqui porque nós te amamos, porque nós cremos. Ajude, Pai, ajude a gente enxergar aquilo que o Senhor fez, que os nossos olhos possam ser bons, Pai, que os nossos olhos possam enxergar todos os teus benefícios, para que as nossas atitudes venham, Pai, a ser reais dentro daquilo que o Senhor espera. Pai, que a gente não possa deixar para amanhã, nem para depois da manhã, mas a gente possa se entregar, se derramar ao Senhor, diante do Senhor, porque não tem outro caminho, não tem outra alegria, não tem outra esperança, não tem outra fé, não tem outro Senhor, não tem outro Salvador, não tem outro intercessor. É o Senhor, o nome que está acima de todo nome, é o que reina, é o que venceu, é aquele que ressuscitou, que está vivo, que vai estar conosco durante todo o ano de 2025, aquele que dá propósito, aquele que vai estar na frente, aquele que vai abrir portas, aquele que vai destravar, aquele que vai bloquear o inferno, aquele que vai nos proteger. Senhor, nós te adoramos, entregamos as nossas vidas em gratidão, em amor ao Senhor, em nome de Jesus. Um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Repita assim comigo. Diga assim: eu creio
que Deus vai fazer uma coisa nova e que logo vai acontecer e que de repente eu vou ver. Não, ficou tão bom que eu vou de novo. Vamos de novo. Fala assim: eu creio que Deus vai fazer uma coisa nova na minha vida, na minha família, no meu coração, na minha igreja, no meu serviço, na nossa cidade, e que logo vai acontecer. E de repente, nós vamos ver. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Eu creio, Deus. Ligamos isso, concordamos como igreja, Pai. Liberamos essa palavra sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, sobre as famílias, sobre as casas, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Deus é bom, amém. Você pode agradecer o Senhor? Fala aí, Senhor, obrigado, Deus, pelo ano. Gratidão, Pai. Obrigado pelo culto. Obrigado, Deus, pelo ano. Obrigado pela saúde, pelas nossas vidas. Obrigado porque nós estamos aqui, porque nós vencemos, Pai. Obrigado, Pai, pelas nossas casas, pela fome, pela sede, pela provisão, pelo cuidado, pelo sustento. Obrigado pela roupa. Obrigado pela nossa igreja, obrigado pelos ministérios, obrigado pela adoração. Pai, nós reconhecemos Teu amor. Pai, quantas vidas impactadas durante esse ano. Obrigado pelos batizandos, Senhor. Obrigado por aqueles que participaram do encontro. Quantas vidas libertas, transformadas. Pai, obrigado por aqueles que vieram nesse altar entregar as suas vidas nesse ano. Pai, obrigado por aqueles que restauraram, que voltaram para casa, que voltaram para junto do Senhor. Pai, quanta coisa o Senhor fez esse ano. Pai, quanta coisa o Senhor fez esse ano. Nós queremos Te louvar, nós queremos Te agradecer. Pai, nós queremos dar toda a honra, glória, porque se não fosse o Senhor, Deus, se não fosse o Senhor, Deus, se não fosse o Senhor, se não fosse pelo Teu amor, se não fosse pela Tua graça, se não fosse pelo Teu poder, se não fosse pelo Teu Espírito, Pai, o que seria de nós? O que seríamos de nós, Senhor? Então nós estamos dando toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação ao Senhor. Receba, Pai, receba, em nome de Jesus. Amém, amém. Você que crê, aplauda bem forte. Aleluia, precisamos ir embora. Em pé mesmo. Queridos, terça-feira nós temos a nossa virada. Infelizmente, não conseguimos atender todo mundo, porque nossa igreja, graças a Deus, está pequena. Mas Deus vai preparar um lugar maior para nós. Aleluia. Deus é Deus, querido. Enfim, mas nós vamos estar aqui no culto da virada, ok? Você que adquiriu, nós vamos começar às 19h30, nós temos uma programação, algo profético. Queridos, eu estou com temor, com zelo, porque foi algo que Deus nos direcionou, sabe? De maneira sobrenatural. Então, quero muito que você venha com o teu coração aberto, quebrantado, porque eu sei que vai ser sobrenatural também. É uma festa, vamos alegrar, vamos sorrir, vamos celebrar, mas eu sei que Deus tem uma porção dele para nós, amém? Você, querido, que não vai participar, ou com a sua família, ou na sua casa, querido, vai ser poderoso. Quero profetizar também que vai ser poderoso, uma virada de ano abençoada, que a presença de Deus vai estar lá, que você seja luz naquele lugar, que você seja, entendeu, testemunha fiel do Senhor. Quinta-feira nós não teremos culto. Que dia? Então, o próximo culto nosso, querido, vai ser domingo, dia 5, ok? Ceia do Senhor, 19 horas.
Então, nós só teremos culto domingo. Nós vamos estar aqui dia 1º, cada um passando na sua casa. Dia 2 nós vamos estar arrumando as coisas da igreja. Então, não vou fazer culto quinta-feira. Você vai curtir com a sua família. Mas domingo, eu queria muito que você estivesse aqui às 19 horas. Primeiro culto do ano. Eu sei que Deus vai fazer, sempre faz. Amém? Você que nos visita, Deus abençoe muito seu coração. Você que deseja uma oração, por qualquer motivo que seja, pastor, eu vou viajar, eu estou com a família, querido, qualquer coisa, doente, eu quero voltar para Jesus, enfim, os pastores estão aqui, líderes, homens e mulheres do Senhor, para orar pela tua vida. A hora que acabar, você pode sair do seu lugar e vir receber essa oração, e você é muito bem-vindo, você que nos visita nesse lugar, amém? Que 2025, querido, tua fome e tua sede possa ser multiplicada, e que você possa ter sim muito prazer de estar na presença do Senhor. É a minha oração, amém? Levante sua mão, fala: Senhor, obrigado pelo 2024, por esse culto. Eu declaro que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Nós te amamos, nós te exaltamos, nós te adoramos, em nome de Jesus, amém. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a unção e a autoridade do Deus Espírito Santo esteja com vocês, hoje e por todo sempre, amém, amém. Deus te abençoe e até terça ou domingo, em nome de Jesus.